Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre tecnologias cívicas. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta. Para quem é a tecnologia? Por que é que nós estamos aprendendo a desenvolver sistemas? Por que é que nós desenvolvemos algo como uma estação espacial internacional? O objetivo da tecnologia sempre é auxiliar os humanos, auxiliar as pessoas a desenvolver uma tarefa, seja ela para melhorar a condição de vida dos demais, seja para o benefício próprio de uma empresa, mas sempre há um objetivo central que é dar suporte a um humano. Nesse caso, essa grandeza que eu exibo aqui na apresentação, ela torna-se de extrema importância. Nesse caso, as pessoas sempre serão maior que a tecnologia, sempre terão mais importância que a tecnologia. Porque, sobre a perspectiva do que nós vamos trabalhar hoje, a tecnologia tem uma única finalidade, que é servir as pessoas, ajudar as pessoas, dar facilidade nos processos que as pessoas precisam. Quando a gente fala sobre tecnologia cívica, nós estamos falando sobre como as tecnologias podem auxiliar os indivíduos a exercer a sua cidadania, o seu civismo e auxiliar elas a participarem das suas comunidades por meio do acesso à informação ou mesmo da participação nas decisões. Desse ponto de vista, então, as tecnologias cívicas atuam em duas frentes: em facilitar a participação das pessoas e também em facilitar o acesso dela aos dados. Por exemplo, quando eu falo em participação, eu posso promover sistemas, desenvolver sistemas que promovam a participação das pessoas nas decisões sobre projetos ou sobre leis que estão sendo desenvolvidas. Ao mesmo tempo, dados públicos sempre vão ser dados que podem ser disponibilizados às pessoas. Então, eu estou dando acesso a elas a dados que elas já teriam acesso, certo? Então, existem várias políticas relacionadas ao acesso de dados públicos implementados por prefeituras ou mesmo por autarquias federais. Uma delas, que é um bom exemplo, é o portal da transparência, através do qual cada cidadão pode acessar dados sobre servidores públicos, por exemplo. Eu trago agora para vocês alguns exemplos de iniciativas que não partiram do poder público, mas que têm como finalidade auxiliar as pessoas a exercerem o seu direito de cidadão, que é fiscalizar e conhecer como os entes públicos trabalham com dinheiro público e quais são as suas perspectivas de uso desse dinheiro. Um deles é a Operação Serenata de Amor. Vocês podem acessar ela por esse link. A Serenata de Amor, então, acessa dados públicos disponibilizados de forma legal, tá? E ela fiscaliza os gastos dos deputados. A partir da fiscalização, então, a partir dessa análise dos dados públicos, ela identifica prestações de contas que são díspares, ou seja, prestações que não respeitam as regras, certo? Que devem ser respeitadas na prestação do uso do dinheiro público. Nesse caso, por exemplo, vejam que foi identificado dentro desse projeto um deputado que foi reembolsado por bebida alcoólica em Las Vegas, algo que, de certa forma, desrespeita as regras estabelecidas pela forma como ele deve gastar o dinheiro público, certo? O Serenata de Amor, então, faz essa varredura em dados públicos, identifica essas discrepâncias e tem um bot no Twitter que então lança essas discrepâncias para os seus seguidores. E são essas pessoas então que auxiliam a resolver as questões. Por exemplo, digamos que um deputado comprou algo num restaurante que tem um valor muito alto, mas aí as pessoas verificam que naquele dia era o único restaurante aberto na cidade, que ele, em vez de ir para outra cidade gastar mais, resolveu gastar menos ali. É um exemplo, mas é uma forma, tá? Outro exemplo é o Pátio Digital, que foi desenvolvido então pela Prefeitura de São Paulo, através do qual as pessoas desenvolviam aplicações de forma colaborativa. Então, pessoas interessadas em contribuir ou que tinham ideias, faziam a proposição da ideia, elas eram feitas então no modo hackathon, então um protótipo, desenvolvimento, seleção, disponibilização do código e o uso da solução proposta então no contexto da Secretaria Municipal de Educação. Dentro desse projeto surgiu então um projeto relacionado, um aplicativo relacionado à divulgação da merenda escolar de toda a rede pública de São Paulo, que é bastante grande, certo? Então são iniciativas que foram sendo construídas de forma colaborativa. Também temos o Lab Hacker, então, que tem por objetivo então facilitar o acesso e participação das pessoas no contexto
da Assembleia Legislativa. Então, as pessoas podem participar durante audiências, por meio da plataforma Audiências Interativas, dando ideias, comentando propostas, votando em propostas. Não que o voto dessa proposta vai ser levado em consideração na decisão. Não é esse o voto nesse sentido, não é o voto que vai ser o decisivo, mas é um voto que pode ser levado em consideração pelos representantes na hora, então, de fazer as suas escolhas. E o Wikileges também é um projeto de iniciativa do Lab Hacker que permite a construção colaborativa de projetos, né? Projetos de lei, de análise de projetos de lei. Então, é uma plataforma que dá esse acesso maior a quem tem interesse em fazer essa participação. Também temos o Mudamos, que é uma plataforma, então, que tem por objetivo auxiliar na construção de propostas vindas pela população, tá? Então, por exemplo, digamos que um determinado indivíduo tem uma ideia e gostaria que isso virasse um projeto de lei dentro do seu município, dentro da sua comunidade. Ele precisa, então, recolher assinaturas. E essas assinaturas não tinham uma forma melhor de ser recolhida, exceto em papel, tá? Então, o Mudamos, ele tem um objetivo, então, de ser uma plataforma em que se reúnem pessoas que concordam com aquele projeto, que fazem contribuições, mas que recolhem-se assinaturas que são válidas, né? Que permitem, então, a verificação dessas assinaturas de forma que elas sejam todas, então, aceitas. Para finalizar, pessoal, eu gostaria de trazer um assunto bastante importante que nos faz refletir, então, sobre o papel das tecnologias nessa participação cidadã dentro de uma comunidade, dentro de um município, de um estado, uma universidade, um país, tá? Dados estão sendo produzidos de uma forma muito rápida e em uma quantidade muito grande nos últimos anos. Então, cada interação numa rede social gera uma imensidão de dados, né? Nesse caso, a perspectiva que nós trazemos nesse módulo da disciplina é que a gente pense sobre perguntas que nós podemos fazer a esses dados e que respostas esses dados podem nos dar. Então, vai de encontro àquilo que nós estávamos falando antes sobre as duas formas de trabalhar as tecnologias cívicas, que é pela forma de dar acesso às pessoas aos dados, ou, se a gente for pensar num aspecto mais prático, a informação, né? Não necessariamente aos dados, e também a fazer com que elas possam participar das decisões, também conhecendo essas informações, esses dados. Então, nesse módulo, a gente vai trabalhar, então, sobre tecnologias cívicas, fazendo, então, um apanhado sobre o que elas são, que é o que a gente fez agora. Eu vou sugerir que vocês façam a leitura de um material que vai estar disponível no Moodle. Vocês vão trabalhar esse conceito também com a professora Vanessa na disciplina de Sociologia, e durante esse módulo a gente vai, então, desenvolver uma tecnologia cívica a partir de alguns tópicos especiais, que seria o uso de APIs e também o web scraping, que seria a varredura ou a busca de dados em páginas web que não necessariamente disponibilizam os dados de uma forma estruturada. Espero que vocês gostem da proposta desse trimestre. E durante todo o período a gente vai ter como meio de comunicação o Discord, que é um canal de comunicação gratuito, que eu disponibilizei o link na disciplina. Eu peço que todos façam acesso a ele, tá? Ou mesmo por e-mail. A princípio nós não teremos aulas síncronas, tá? Mas caso vocês tenham interesse em tê-las, a gente vai agendar, e aí será na segunda, sempre no horário que está postado no Moodle, certo? Bons estudos, pessoal, boas aulas!